Ele, o polêmico, autêntico, dinâmico e imparcial. Nas mãos de Deus e na boca do povo. Roberto César. Olá, eu sou Roberto César. Estamos iniciando a primeira edição do Popcast, levando até você informação, notícias e também entretenimento. Esse Popcast é com a permissão do nosso Deus superior e do nosso Pai eterno, para conceder essa oportunidade da gente fazer esse primeiro Popcast. Então, Roberto, me conta mais sobre a sua história, cara, a sua história de vida. A minha história de vida, eu estou vindo de umas primícias familiar, mais fraca de condições financeiramente, mas a gente conseguimos lutar e hoje cada um está no seu status, a situação melhores do que anteriormente. Roberto, você disse pra gente aqui que ia gravar um pouco sobre evangelho. Explica pra nós como que você vai falar sobre isso pra gente. A verdadeira história minha é que eu nasci no lar evangélico. Eu tive até uma fase da minha que eu era criança. Estudei na escola evangélica, a escola presbiteriana de Lapão. Frequentava a igreja nos segmentos. E depois teve um vazio dentro de mim que eu desviei. E Deus me provou. Você não vai para lugar nenhum. Isso é um sonho, viu, Vinícius? Porque hoje eu estou no holofote. Coisas que eu nunca imaginaria que eu estaria. Porque dentro do estúdio é uma coisa, ao vivo é outra. Eu sou eclético no rádio. Proposta que eu ia para o Tocantins na época. Infelizmente eu não deu para mim ir por consequência de saúde, que foi no final do ano passado, e também houve outras consequências, mas lá no Tocantins eu fui correspondente da área sudeste lá, como repórter da CBN, uma das maiores emissoras de rádio e jornalismo do Brasil. Então tive uma oportunidade muito grande de conhecer muitas personalidades, eu tive oportunidade para tudo, mas infelizmente veio consequência de saúde. A todos aí que já me conhecem, sabe a fase que eu passei, os momentos difíceis que eu passei. Então, eu tenho muito a agradecer a meu Deus, o meu Pai eterno, meu ser superior. E digo o seguinte, não adianta outro caminho. Hoje, conversando com um pastor, que tomei até um susto, lá na praça lá do Santo Antônio, ele chegou no carro e falou: "Epa, eu lhe conheço." Eu falei: "Meu Deus, o que é dessa vez?" Aí ele falou: "Tá lembrado de mim, você e sua esposa?" Aí eu falei: agora tô caindo na ficha, pastor." Ele falou: "Rapaz, eu quero te ver." Já lhe procurei em tudo que foi canto, mas ficou essa gratidão que eu tenho a ele, o Jodaelso. E Luiz Eduardo, na época também, Dona Naí me levava muitas vezes à Igreja Universal. Tenho também muito agradecimento também ao pastor Alírio, juntamente com o pastor Djalma. Então tive consequência de internamentos, por causa de ser adicto no F12. Então tudo isso foi uma trajetória dentro de Luiz Eduardo Magalhães. E nessa trajetória que aconteceu, está me renovando, que me renovou para ficar mais forte, para a gente poder fazer o bem sem escolher a quem, mas também com realidade e imparcialidade dentro do nosso podcast. Temos o nosso jornal, Portal Bahia Realidade News, também é nossa. Então eu queria trazer e vou trazer, se nosso bom Deus já deu esse espaço nesse momento, de crescer, não só no ato de emissoras, mas também crescer o nome dele e que o meu diminua. Pronto, e falando um pouco sobre o podcast também, é a realização de um sonho seu, né? É um sonho, porque dentro do estúdio, vários estúdios que eu já passei já por várias emissoras. E eu conheço a história das emissoras de Luiz Eduardo Magalhães. Em Luiz Eduardo Magalhães, hoje, Mimoso do Oeste,
A primeira rádio que teve aqui foi a Pequi FM, do saudoso João Rios. Depois a Laíde colocou a rádio Radical FM. Aí ele trouxe aí pessoas lá de Poços para cá, os grandes amigos meus, a Sol, Matoso, o Pessoa. Então são pessoas assim que marcaram a vida da gente. Souberam fazer um apoio para não desistir. Porque muitas vezes a desistência vem, não é pela pessoa. Muitas vezes vem por causa de palavras negativas que a pessoa escuta. Então, portanto, meu incentivo que eu falo é incentivo de motivação. Luiz Eduardo hoje é uma outra realidade de vida de quem viveu no Mimoso do Oeste. Mas mesmo assim, as culturas gaúchas existem, que é ali no AgriShow. E sem falar do AgriShow, aqui era AgriShow. Aqui vinha a Roberta Miranda, isso, aquilo, outro. Não tinha Farm Show. Era ali próximo à frente do cemitério, onde hoje é o CTG. Aí criaram aquele espaço do Farm Show e realmente é um sucesso hoje, a maior feira do Nordeste do Brasil. E eu garanto o seguinte para você, conversando hoje por telefone que eu mando um grande abraço a Moisés Schmidt, presidente da Fundação Bahia, e ele falou que é desafio toda hora, mas ele está lá, a aba está lá, está tudo lá. Aqui a gente produz e manda para outros fazer o beneficiamento. E agora com essas empresas que estão chegando no Luiz Eduardo, no centro industrial, vai ficar o benefício próprio de Luiz Eduardo, que tanto precisa. A população de imigrantes é constante todos os dias, todos os momentos. Por quê? Pelo nome da cidade. Mas aí vem um outro caso, que vem um lado bom e vem um lado ruim. Mas já entrando nesse aspecto, eu gostaria de mandar um grande abraço ao Major Giovanni, a Dr. Joaquim Rodrigues, delegado da cidade. Giovanni hoje é major da CIP Cerrado, um grande amigo meu. Dr. Joaquim foi um cara que me deu muita experiência como era que a vida em Luiz Eduardo Magalhães. As estratégias, as articulações. E também teve lá o primeiro professor de Kung Fu. Eu não participei não, mas o saudoso meu irmão participou, Betão. Então, o Luiz Eduardo antigamente tinha história para contar. Tinha fato para a gente falar. Hoje é tudo neutro. Eu senti uma necessidade imensa de fazer esse podcast aqui na cidade, porque muitas vezes são manipuladores de opinião a imprensa. E a gente temos que ser diferente. Nós temos que ser formador de opinião. Quando eu fiz meu curso de Direito na Uniesp e terminei lá na Dom Pedro, eu sei o preconceito que eu sofri nesse município. Por quê? Porque eu não tinha carro, não tinha moto, isso, aquilo, outro. Mas mesmo assim eu lutei para receber meu certificado como bacharel em Direito. Também lutei bastante em Salvador também. Eu fiquei lá na Rádio Sociedade. Eu fiquei lá um tempo lá de 2 meses lá. Que foi assim uma experiência muito grande. A Rádio Sociedade é uma rádio que complexa. Em todos os assuntos ela se envolve. E onde está o povo ela está junto. Mas mesmo assim tinha a necessidade financeira que muitas vezes não favorecia a gente. Mas a gente tinha que lutar lá para poder pegar a DRT, que é o Direito Regional do Trabalho. Então fiquei lá esse tempo todo, na Rádio Sociedade, quase 2 meses. Eu também já fui supervisor também de empresas de pesquisa, estatística. E tem várias outras áreas que já fui assessor jurídico, relembrando um pouco e falando um pouco da realidade de Luiz Eduardo Magalhães. A primeira CPI que foi criada aqui
foi através de Zé Manteiga, José Queiroz Neto. E aí, naquela época, eu não tinha DRT. Quem assinava era a doutora Tânia, a esposa do doutor, um grande doutor, que deixou seu nome registrado em Luiz Eduardo Magalhães, doutor Dante Diesel. Mas mesmo assim, nunca baixei a cabeça. E eu sei como é que é os bairros da cidade. A evolução de pessoas, a popularidade, a necessidade de muitas vezes de um apoio, de levar um conhecimento para poder reivindicar, para ver o proclame da cidade, o reclame da cidade, denunciar quem está lesando no poder público. Então fica assim, desde das outras eleições, que ficou inicialmente em Luiz Eduardo Magalhães, ficou a mercê, que foi esses casos aí, de quem estava sendo chefe do executivo. E qual foi a sua participação na política aqui de Luiz Eduardo? O que você influenciou, o que você fez, que o público talvez não viu? Qual é a sua participação também aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Luiz Eduardo Magalhães, ele vive no status de holofote, mas existe uma situação da necessidade do próprio município. Eu fui presidente de um partido, do PSB, aqui em Luiz Eduardo, sofri as minhas consequências, que é o Partido Socialista Brasileiro, foi eu que trouxe para Luiz Eduardo Magalhães, e com a Alice da Mata, na época senadora, junto lá com a galera todinha lá do diretório, mas houve uma perseguição política muito grande, porque quem estava apoiando A parou de apoiar A e queria apoiar B. Então ficou a mercê. E aí foi onde eu desisti. Ou é ou não é. Mas mesmo assim continuei. Passou aí o período de 4 anos, fui candidato a vereador, igual eu já citei antes. Quem era o presidente era o Rodrigo Ferreira, que eu mando meu abraço. E me deu todo o apoio, junto com o Humberto Santa Cruz. Também fui assessor também, que eu não posso deixar de negar, de Hélio Gomes Batista, que é o Batista das Casas Baianas, juntamente lá com Poroca, com Valquíria, com toda a família em si, que foi um braço muito forte na minha vida. Porque aqui era uma forma, se você tem, você é. Se você não tem, você não é. E isso predomina até hoje em Luiz Eduardo Magalhães, termo de aparência. E aí acontece que vem pessoas aqui para o município de Luiz Eduardo Magalhães. Com essa minha desistência foi quando eu fui conhecer os bastidores. E aí eu falei, não dá para mim entrar nesse jogo. É um jogo sem ficha. Eu desisti. Até hoje ainda estou recebendo processo ainda da Justiça Eleitoral ainda. Então, portanto, eu tenho muita história, muito caso para falar de política de Luiz Eduardo Magalhães. Os primeiros partidos, o PSDB, que foi para a mão de Dona Naí e de seu Oswaldo Poganski, juntamente com o Dr. Éder Fior. Então, eu senti neutralizado, trouxe a sede, praticamente um local para estar a Rádio Vale em Luiz Eduardo Magalhães, na época. Mas a gente vai tendo conhecimento, Vinícius, é de pouco a pouco na vida. Não é só do momento só. E tudo isso hoje me ensina a se capacitar para provar que a perseverança é o que vale. Hoje eu sou Roberto César, fora da mídia, isso, aquilo, outro e tal. Mas eu nunca deixei de sair da mídia. Muitas vezes eu nem gosto nem de pronunciar meu nome. Mas eu estou colaborando com os colegas da imprensa, com todos eles, que eu desejo aí boa sorte para cada um. E eu torço pela organização da área de informação em Luiz Eduardo Magalhães.
Luiz Eduardo Magalhães hoje era para ter um sindicato dos radialistas. Luiz Eduardo hoje era para ter uma associação da classe dos radialistas. Mas nós não temos. Você acha que faltou isso aqui? Tá faltando isso aqui? Isso é um forte problema. Isso é um forte problema. Nós não temos. Então como é que a gente pode questionar? Mas ninguém pode questionar. Porque quem é do lado dele, é dele. E quem não é do lado dele, não é dele. Então, fica à mercê da sociedade hoje, da imparcialidade. Não estou se gloriando, porque meu Pai Eterno sabe do meu projeto, da minha vida, do meu ser. Eu tenho certeza que Ele sabe qual é o meu objetivo e fazer uma revolução. Hoje nós temos aí o Poder Judiciário que nos apoia. A imprensa. Apesar do que está acontecendo lá para Brasília, ninguém quer saber, não. Nós queremos saber do Luiz Eduardo Magalhães, nós estamos querendo saber do oeste da Bahia, que sempre foi negado o recurso, com a luta lá de todos. Hoje vão fazer a reforma, hoje não. Dias atrás aí, começaram a licitação para fazer a reforma do aeroporto. Quanto Luiz Eduardo Magalhães tem um autônomo que foi criado aqui, pega carga pesada e barreiras não. E vários outros benefícios que já veio já para sem centralização. Hoje a torcida política, hoje, e a população em geral, está aí à mercê da duplicação. Dinheiro já foi pago. E estão fazendo o que com isso? É bilhões que Jerônimo está tomando? As prefeituras agora pegaram esse cesto de pegar financiamento bancário. Gente, banco não dá nada para ninguém, não. O banco não dá nada para ninguém. Se a prefeitura não pegar o pé da meada, quem for o próximo gestor está na bronca, não pode trabalhar. Porque já está endividado o município. Tem um caso aí agora que passou pelo Senado, que o candidato a prefeito é 5 anos. Mas, será que o Congresso vai apoiar? Porque a maioria deles lá são padrinhos de prefeito de mais de 5.000 municípios que existem no Brasil. Então é uma coisa que fica submersa na nossa mentalidade de ver a equação, a qualificação e o gestor sendo público, com a necessidade não de apadrinhamento, mas sim a favor da população. Roberto, me fala o seguinte, cara, como que você planeja, como que você quer, como você vê o podcast do Roberto News daqui pra frente? Quem você vai convidar, que termos você vai abordar? E me fala um pouco disso aí. Eu vou abordar a versão que o povo precisa, a favor daqueles que estão em situação vulnerável, aquelas pessoas que realmente necessitam de um apoio, necessita de uma orientação, precisa também de um aspecto político participativo com todos da sociedade, não com um ou com dois. E o termo maior que eu se refiro no termo desse podcast é trazer o povo a falar, ver a necessidade do povo. Porque se eu estou bem, meu vizinho não está bem, eu também não estou bem. Imparcialidade é nosso papel da agora para frente. É um papel muito importante da agora para frente. Chama-se imparcialidade. Então, todos que vierem vão ter palavras concretas, fatos concretos, porque a gente vai se envolver na política, na segurança pública, a gente vai mexer com o povão, a gente vai mexer com todo mundo. É simples um podcast desse, mas muitas vezes tem família que não teve nenhum resultado de alguém fazer pelo menos uma visita até hoje. Nem da parte da imprensa, nem dos órgãos públicos, de canto nenhum.
nós precisamos também trazer os edis de Luiz Eduardo para o podcast, para poder falar o que fez, a emenda, a lei. Então, tudo isso a gente vai estar, a partir de agora, questionando. Entre mãos, eu gostaria de agradecer a Jason, cabeleireiro, grande figura aí. Hoje está sorteando aí R$50 por seguidores. E também meu amigo Feliciano, estive lá hoje à tarde. Então a gente está recebendo esse apoio, essa força. Apesar do período que eu fiquei internado. E hoje eu reajo minha cabeça com a fé naquele que tudo pode. Com o apoio da família, com o apoio dos verdadeiros amigos. E eu tenho muito a agradecer a Deus, cara. A gente vai trazer pastor, vai trazer padre, a gente vai trazer político, vai trazer... Meu objetivo maior com esse podcast é o povo. Porque o povo necessita ser ouvido. E muitas vezes não é ouvido. Você quer trazer a voz para o povo? Eu quero trazer a voz para o povo. Essa é minha meta. E o objetivo final. E o objetivo final. Entendi. E também agradecer toda a produção aí, a você, Vinícius, e todos que fazem parte da equipe aí, da rede de comunicações Bahia Realidade. Lembrando que você pode participar agora no Zap, que você está concorrendo aí a R$50. E o próximo projeto nosso vai ser na Feira Livre lá do Santa Cruz. Que a gente vamos lá filmar e premiar. E levar também as necessidades dos feirantes, dos carroceiros, dessas pessoas que realmente a sociedade escurece a vista. Mas sendo que é pessoas que estão lutando todo santo dia e pagam imposto muito a mais do que quem tem condições. Porque o caso é que o rico parcela a sua dívida, seus tributos. E o pobre paga, porque ele não quer ficar devendo. Então é muito difícil. Tem aí o projeto do MEI já há muitos anos, do microempreendedor individual, mas entra recurso dentro da prefeitura, do IES, Imposto sobre Serviço. Então, de qualquer forma que você mexer, é dinheiro que cobra do nosso profissionalismo, da forma que a gente está querendo levar a notícia. Teve um caso aí agora que me procuraram, de uma empresa que está isenta e a oficial de justiça já veio e foi notificado essa pessoa em R$3.900. Uma empresa que nunca gerou uma nota fiscal, nem para A e nem para B. Com isso, a gente tivemos aí muito desafio, muito obstáculo, mas sempre focado no objetivo de cada um de nós. Minha história todos já mais ou menos conhecem. Eu sou nascido na cidade de Irecê, lá no hospital Mário Dourado Sobrinho, e residi na cidade de Lapão, Bahia, a 635 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães. Mas teve muito desafio, teve muito obstáculo que a gente teve de se encorajar para a gente poder ter e ser. Mas eu tenho uma expectativa, com esse podcast, um sonho realizado, a gente vai dar a voz e a vez ao povo. Nós vamos falar nos nossos podcasts sobre a língua do povo, a linguagem do povo e para o povo. Roberto, que ano que você chegou aqui em Luiz Eduardo? Conta isso pra gente aí. A minha primeira visita em Luiz Eduardo foi em 1994. E para residir, eu vim em 1996. Apesar das dificuldades que a cidade passava, que não tinha ruas, eram as bielas, e muitas vezes acontecia fatos dentro da cidade que não chegavam nem ao conhecimento dos moradores.
E a vinda de Luiz Eduardo para cá foi através de minha mãe, que sentiu a necessidade de buscar uma forma melhor para sobreviver e dar uma condições melhor para a gente. Pronto, cara. Me fala aí, a sua carreira na rádio. Como é que foi a sua carreira na rádio? Como você iniciou? Com qual idade? Me fala mais um pouco disso aí. E com isso, nesse intervalo aí de tempo, eu retornei à minha cidade, chamada Lapão. Fui trabalhar lá numa rádio atividade FM. Trabalhar não, ficava lá à procura de uma oportunidade para desenvolver o profissional que eu sou hoje. Mas com isso teve muitas consequências. Comecei a informar as horas nas madrugadas, depois eu fui fazer um programa sertanejo das 6 às 9 da manhã e depois fui partindo para as outras emissoras, como a Caraíbas FM, como Rádio Difusora, uma das maiores rádios hoje. Difusora hoje é a cidade, Rádio Cidade FM. Então, para chegar até esse obstáculo, eu fui o primeiro locutor radialista a trabalhar numa rádio comercial na região de Irecê, de Lapão, filho de Lapão. Então, eu gosto muito de desafio. E um dos maiores desafios é a defesa das pessoas que necessitam, que precisa. Muitas vezes seus direitos são os indeferidos e realmente são negados aí perante aos órgãos públicos e até mesmo perante a sociedade. Maravilha. Roberto, me fala o seguinte, você comentou uma vez comigo, cara, que você recebeu uma oportunidade, a primeira oportunidade que você recebeu como radialista e tudo mais. Como que foi a sensação? Como é que foi isso? A sensação emocional foi grande, a euforia também foi muito grande, que eu já passava o dia todinho dentro da emissora, porque desde 96 que eu retornei para a cidade de Lapão, eu ficava sentado no banquinho de madeira, junto com os grandes radialistas que tem hoje em Luiz Eduardo, como Mário Paradise, também tem o Bambam, não tá o José Mareté, que agora que ele chegou na cidade, mas o outro Bambam, o Trento. Então, eu aprendi muito com eles. No tempo da fita, que tinha que fazer os cortes das vinhetas. Eu lembro que uma vez o Matoso chegou para mim e falou: Roberto, você tem tudo para você enfrentar. O obstáculo é seu. Então, vá em frente. E aí, com essa palavra de incentivo, não tinha espaço, mas lá na minha cidade eu tive espaço e realmente começou aí às 12 horas da noite até 6 horas da manhã, com a oportunidade só de informar a hora certa. Mas eu fico muito agradecido a toda a equipe da Rádio Atividade Lapão FM, pelo apoio, pela cordialidade, por tudo que fizeram nesse termos de início de carreira. Cara, certo. E quando foi que você descobriu que a rádio era a sua paixão? Minha rádio, eu já era pequeno, eu lembro que eram as rádios AM lá em Irecê, e o meu pai tinha um radinho que tinha até um botãozinho atrás, e aí eu ficava escutando os cantores cantando, tudo isso, e eu na minha imaginação, tudo aquilo era ao vivo. Aí depois que eu tive esse entendimento, que é música gravada, isso, aquilo, outro, então foi uma coisa assim que já veio já dar um dom que Deus permitiu pra gente fazer o bem e não escolher a quem. Certo, então isso veio de família? Veio através de família. Lá em Lapão, lá na fazenda Morrinhos, eu já ficava com radinho ali brincando entre as pedras ali, que era muito lajedo, ainda é muito lajedo, lá no Morrinho de Bom Prazer. E aí a gente vai criando gosto, foi criando gosto. E eu digo o seguinte: você que tem um sonho, lute, conquiste, vá em frente. Não é nada fácil, o que vem fácil vai fácil. E superar até a sua própria expectativa de lutar por seu objetivo. Começou aqui no Luiz Eduardo Magalhães, bem no começo da trajetória, né? Então, qual foi a sua participação na história de Luiz Eduardo, cara? Como tudo começou aqui? Provavelmente, como você falou, você iniciou bem cedo aqui. Você viu tudo crescer. Luiz Eduardo Magalhães, quando eu vim para cá definitivamente,
Luiz Eduardo Magalhães era o mimoso do Oeste. E tem um episódio que eu lembro até hoje. Quando teve a eleição lá na ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, aqui foi o maior festejo do mundo. E também teve os seus constrangimentos, termos da parte territorial do município, que é Barreiras, que era o mandante Luiz Eduardo, os vereadores de lá. Então, Luiz Eduardo só tinha a mercê, só tinha um representante, que era o Teófilo Jerônimo, o TJ. E no processo de emancipação de Luiz Eduardo, eles condenaram judicialmente, porque só foi feito em Luiz Eduardo Magalhães. Não foi feito plebiscito nem nas outras localidades da cidade de Barreiras. Mas mesmo assim, Luiz Eduardo cresceu. Eu estive lá, juntamente na escola, estudava aqui na escola Otomar Schwember, um fato histórico, que foi a todos os alunos para lá, para poder colocar aquele post de Luiz Eduardo Magalhães, do deputado, lá naquele local. Foi a maior festividade que teve na cidade. Antes, quando Luiz Eduardo também não era cidade, no reflexo já de cidade, teve uma grande carreata na cidade, muitas pessoas influentes vieram para Luiz Eduardo, aonde eu deixo o meu abraço ao sulista, ao nordestino, porque todos eles lutaram para estar essa cidade de crescimento, essa cidade de desenvolvimento e a capital do agronegócio que é hoje. Mas, mesmo assim, teve muitas divergências que, infelizmente, teve alguns impactos econômicos aqui para o município na época. E a gente estivemos juntos, aonde nós estivemos aí, juntamente aí com o saudoso Valtair Fontana, a dona Naí Poganski, Alaí do Castilho de Moura. Esse nome eu não vou esquecer nunca na minha vida, porque ele foi um guerreiro na comunicação. Muitas vezes aprendia os equipamentos dele, muitas vezes ele respondia processo, mas mesmo assim ele não desistia, ele lutava. Foi tanto que ele é um dos fundadores da AMA, que é a Rádio Cultura hoje. E também, logo após também de consequências políticas, ele teve que sair da AMA, mas mesmo assim ele não desistiu e conseguiu a Rádio Mundial FM pela AMO, Associação dos Moradores do Mimoso do Oeste. Então é assim, uma história assim, complexa, que tem os momentos bons e os momentos ruins. Eu lembro da Oeste Night Club, cara, que nossa do céu, Manel Padeiro, nós descia da escada, Manel Padeiro já estava lá com uma sacolinha de pão para dar para nós, de manhã cedo. Então a pioneira, eu lembro aí do seu Célio, e que era esposo aí da Amélia Juqueira, que também faleceu, mas ele foi um pioneiro na área de panificação de pão do município. Dentro dessas coisas foi criado, todo mundo falava, a Fazenda de Osiel, que era o Jardim das Acácias. Então teve muitos boatos, muitos picuinhas, teve os contras, a favores, mas os guerreiros de Luiz Eduardo nunca se desistiu. E dentro disso, passando muito tempo, eu fui assessor de comunicação da Câmara de Vereadores de Luiz Eduardo Magalhães, também fui correspondente da Rádio Vale do Rio Grande de Barreiras, para poder levar as informações de Luiz Eduardo Magalhães, e lá também foi um êxito total, uma emissora na época AM, a Otacilinho, Dona Vilani, a Denise, que foram pessoas que abriram a porta para mim naquele tempo. Então, eu tenho muito a agradecer ao Mimoso do Oeste, que naquela época era seu Souza, que era o subprefeito do município, com seu Isaac, que eu tenho admiração até hoje pela personalidade, da forma que ele nos trata. Então, portanto, Luiz Eduardo, eu vi crescer. Não vi no início, mas eu tenho certeza que eu vi crescer. Aqui só existia um poço, uma mulher que vendia gasolina em Luiz Eduardo Magalhães na época. Então, vinha só abastecer ali. Os grandes fedaus hoje, dentro do município, eles sofreram também consequências, porque não tinha estrada, não tinha asfalto, e aí eram os ônibus aí lutando contra o tempo. A visão fechada de Luiz Eduardo Magalhães,
ao governo do estado da Bahia é separada. Parece que a gente vive outra realidade do que quem vive próximo à capital baiana. Luiz Eduardo Magalhães, antigo Mimoso do Oeste, mas no coração da gente ainda fica o Mimoso do Oeste, porque foi aonde a geração hoje de senhores e senhoras, de jovens, adultos, que estiveram aqui no começo, viu a evolução da cidade. Ali de frente da AMO mesmo, eram umas rotatóriazinhas que existia de frente da igreja matriz, ali aqui com a Rua Paraná, lá no centro, eram as rotatórias pequenas que tinha. Então eu lembro como hoje. No domingo, era dia de animação aí, porque era o futsal, era churrasco, era isso, aquilo, outro. Tinha essa harmonia. Aí depois vieram, agora aí, depois da modernidade, colocaram time de futsal profissional, com dinheiro do povo, e a consequência veio. Saiu da prefeitura, o prefeito cortou a verba. E já tinha até vedado já aqui, a quadra esportiva aqui de seu Declésio Ramos. Então, a oportunidade, depois Luiz Eduardo Magalhães, ficou assim, meio a pavê, porque não era a forma que era antes. Aqui todo mundo conhecia todo mundo sabia o trecho da casa de todo mundo. A quadra 90 ali, fiquei imaginando hoje à tarde ali. Ali não tem energia, eram poucas pessoas. Quando a gente estudava à noite, a gente levava as meninas até lá, naquela maior resenha. E, infelizmente, o quadro de Luiz Eduardo Magalhães, como também de outras cidades, até do interior, ficou na denominação de facções, de droga, isso, aquilo, outro. Não tem aquele lazer real. Era lá no Rio do Adelco, no rio que hoje é o Rio de Pedras, que tentaram e estão fazendo para se tornar um balneário, mas infelizmente a situação lá é meia constrangedora por vários episódios que aconteceu lá, está acontecendo lá. Então a gente vai estar aí esclarecendo tudo isso com imparcialidade, de ouvir as partes, porque não sofre só a população. A pessoa que está lá vendendo também está sofrendo, porque não procura mais. Então é uma questão que eu estou na defesa do povo de Luiz Eduardo Magalhães. Eu já fui pré-candidato a vereador, eu desisti, porque eu sabia, quando eu fui saber os bastidores políticos, não dava para mim as minhas premissas, o conhecimento que meus pais me ensinaram, que tudo hoje é sociedade de cultura. Então, a gente vai até entrar no aspecto do evangelho, eduque a criança no caminho que deve andar, que ainda velho não desviará dele. Eu venho aqui agradecer a meu Deus, nosso Pai Eterno, nosso Ser Superior, por essa oportunidade de dar vez e voz ao povo. Esse é um podcast popular, onde a gente estará entrevistando político, o comerciante, o empresário, os feirantes, junto também com os cabeleireiros, e trazer o povo para poder trazer a necessidade que a voz pode chegar até quem pode ajudar. E a gente estamos nesse objetivo aqui. Agradeço a todos vocês. Me segue, viu? Me segue, que tem um sorteio aí de R$50. E a gente vai estar comentando, falando a língua do povo, a linguagem do povo para o povo. Burguesia, não quero. Eu quero trabalhar, fazer locução, fazer minha área para aquelas pessoas que mais precisam. Muito obrigado por tudo, eu agradeço a equipe, toda a equipe aí que se posicionaram para a gente poder realizar esse trabalho hoje. Vinícius aí na direção, um grande abraço, Deus te abençoe. E os demais, porque toda terça nós vamos ter compromisso aqui.
das 17 horas até as 18 horas. Um abraço a todos, gente. Papai do céu esteja protegendo cada um de vocês. Então, portanto, Jason, um abraço, viu? Assim que o sorteio acontecer, hoje, eu tenho certeza aí que Deus vai te abençoar no teu salão, Feliciano, muita gente, não tem como citar em geral. Então eu agradeço em geral a todos que me apoiaram, estiveram comigo e nós estamos na luta. Um grande abraço. A frase que eu digo é o seguinte: se lutamos no presente, venceremos no futuro. Muito obrigado.